Bom, para vocês conhecerem o que é uma função quadrática, né, primeiro através de uma equação. É quando ela tiver o formato de ax ao quadrado mais bx mais c, né? Ou f de x, né, que é a mesma coisa que y, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. E com a e b e c diferente de zero, ou seja, é uma equação do segundo grau que vocês aprenderam. Então, quando tiver uma equação do segundo grau e tiver envolvendo o gráfico, né, lembre-se, é uma função quadrática. E o gráfico desta função sempre vai ser uma parábola. Então, quando vocês se depararem com um gráfico formato de um U, parábola com cavidade para cima ou com cavidade para baixo, lembre-se, é uma função quadrática. Bom, para construir um gráfico, né, no plano cartesiano, primeiro, pessoal, você tem que resolver esta função. Temos aqui y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Uma equação do segundo grau, só que agora vai ser, né, y ou f de x. É uma função, tá? Vocês estão trabalhando com função. Então, você vai atribuir valores a x. Eu coloquei aqui alguns valores, tá? Como vocês já sabem que tem que substituir, então eu já resolvi, mas eu vou explicar para vocês. Ó. Pega o 4 negativo, coloca no lugar de x, e aí resolve. 4 negativo ao quadrado dá 16. 2 vezes 4 negativo dá 8 negativo. 16 menos 8, 8. 8 menos 3, 5. Então, aqui você formou o par ordenado, tá? Lembrando que os primeiros números são valores de x e os segundos são valores de y. Cuidado na hora de colocar aqui, tá? Você vai encontrar um par ordenado. Então, voltando. Eu atribuí valores a x. Então, quando x for 4, o resultado da equação é o valor de y. Então, y é 5. Para quem está com dúvida, ó, presta atenção. Pega o 3 negativo, coloca no lugar de x, da equação, tá? No lugar do x, e resolve. Então, 3 negativo ao quadrado, 9. 2 vezes 3 negativo, 6 negativo. Então, 9 menos 6, 3. 3 menos 3, 0. Então, quando x for 3 negativo, y é 0. Olha lá, ó. Quando x for 2 negativo, coloca no lugar de x, tá? No lugar de x aqui, ó, da equação. E resolve. 2 negativo ao quadrado, 4. Mais 2 vezes 2 negativo, dá 4 negativo. Certo? Então, 4 menos 4, 0. 0 menos 3, menos 3. 3 negativo. Então, quando x for 2 negativo, y é 3 negativo. E assim sucessivamente, tá? O último aqui, ó. Quando x for 0, 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes 0 é 0. 0 mais 0, 0. 0 menos 3, menos 3. Então, quando x for 0, y é 3 negativo. Depois que você encontrou estes valores, os pares ordenados, eu coloquei um nome aqui, tá? Só para vocês entenderem na hora de fazer o gráfico. Ó. Então, esse primeiro ponto é chamado A, B, C, D, E, F, G. Na apostila tem esses exemplos também. Feito isso, agora a gente vai construir um gráfico. Eu já preparei aqui. Para ser mais prático, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui do lado. Então, vamos lá, pessoal. O gráfico. Olha lá, presta bem atenção. Então, como vocês lembram, o par ordenado. O ponto A é 4 negativo e 5. Então, vamos encontrar o 4 negativo e 5. Deixa eu colocar aqui no cantinho. 4 negativo e 5. Ó, o 4 negativo está aqui.
E o 5 positivo está lá. Então, esse canetão aqui, fiquei explicando, acabou secando. Então, vamos lá. Então, 5. Então, esse é o ponto A. O ponto B. Lembrando que esta explicação está na apostila de vocês, página 92, tá bom? Então, o ponto B, olha lá, 3 negativo e 0. 3 negativo e 0. Então, esse é o ponto B, tá? Ponto B. Esse é o ponto B. Vamos lá, o ponto C. 2 negativo e 3. 2 negativo e 3 negativo, ó. 2 negativo e 3 negativo. Então, é esse ponto. O próximo, 1 negativo e 4 negativo. 1 negativo e 4 negativo. Bem aqui, ó. 4 negativo. Próximo, 0 e 3 negativo. Então, 0 e 3 negativo. Cuidado de encontrar esses pontos quando for 0, tá? Primeiro é x, depois é y. 0 e 3 negativo. O próximo, 1 e 0. Então, ó, 1 e 0. Vou passar aqui no 1. E o próximo, 2 e 5. 2 e 5. Então, é esse ponto. Feito isso, é só fazer a parábola, tá? Pega aqui, ó, desce. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó, só para vocês entenderem, né, o gráfico. Vem aqui, faz a voltinha e só passa aqui. Opa, olhei o ponto errado aqui. Só voltando aqui, passa aqui e vem aqui, ó. Então, na lousa eu faço melhor, tá? Depois, na hora de fazer a correção, vou fazer para vocês. Então, fica assim, ó, só para vocês entenderem nos pontos, certo, que passou a parábola, tá bom? Então, esta é a construção de um gráfico. Tá? Atribui valores a x, encontra o de y, encontra os pontos no plano cartesiano. Lembrando que este é um gráfico com concavidade voltado para cima. Por quê? Porque a equação, o A, ele é positivo. E quando for negativo, a concavidade é para baixo. Depois eu vou explicar melhor para vocês, mas só para vocês entenderem, quando o A é positivo, concavidade para cima. Quando o A é positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Para encontrar as raízes da função quadrática em um gráfico, é só olhar a parábola, em que ponto ela cruzou no eixo da abscissa, o eixo x. Tá vendo aqui que é no ponto 3 negativo e no ponto 4 positivo. Portanto, as raízes, de acordo com esta parábola, com este gráfico, é 3 negativo e 4. Então, essa explicação está na página 94. Quando tiver uma equação no formato ax ao quadrado mais bx mais c, como vocês conhecem, é uma equação do segundo grau, é só resolver a equação. O conjunto com solução, que é o x1 e x2, são as raízes. Tá? E uma coisa importante que vocês têm que saber, quando delta for maior que zero, tá? A função tem duas raízes. Vou colocar aqui uma setinha, colocar 2R, tá? Só para vocês saberem. Tem duas raízes. Quando delta for igual a zero, né, vai ter apenas uma raiz. E quando delta for menor que zero, a função não tem raiz. Mas como assim, professor? Depois eu vou explicar nos exercícios, mas só para vocês começarem a entender, quando for igual a zero tem uma raiz, o gráfico vai parar apenas em cima do ponto do eixo da abscissa. Por exemplo, aqui no ponto 2, um exemplo, o gráfico só vai fazer isso aqui, ó, vai passar aqui e vai subir, se o A for positivo. Se for negativo, né, a concavidade é voltada para baixo. Quando o delta for igual a zero, aí vocês têm que lembrar, bom, quando o delta for igual a zero, bom, meu gráfico, independente se eu acrescentar valores a x ou não,
ele vai passar apenas em um ponto da reta da abscissa. Tá? Se o A for positivo, com cavidade para cima. Se o A for negativo, com cavidade para baixo. Agora, quando o delta for menor que zero, pessoal, e aí o que vai acontecer? O gráfico não vai encostar no eixo da abscissa. Então, se o A for positivo, ele vai ficar para cima. Um exemplo aqui, ó, vai ficar para cima. Tá? Se ele for negativo, vou colocar aqui do outro lado, vai ficar para baixo. Ele não vai encostar no eixo da abscissa. Na apostila tem alguns exemplos, depois vocês acompanhem por lá também. Bom?